Olá, meus alunos. Nós vamos dar continuidade sobre a ideia de layout, né, no armazém, da disciplina armazenagem de materiais, né? Preste bem atenção. Nós falamos na aula passada sobre a ideia de layout, né? Como é importante o layout para definir de forma adequada aonde cada coisa vai estar no seu lugar. Mas hoje eu quero falar sobre o fluxo de materiais, né? O que é fluxo de materiais? Fluxo de materiais nada mais é como cada etapa vai acontecer dentro do armazém ou qualquer outra atividade logística, né? De qualquer área. Existe um fluxo, ou seja, um caminho. Então podemos dizer assim que podemos substituir o nome fluxo por caminho para você entender melhor esse conceito. E a ideia do fluxo de materiais nada mais é do que esse caminho que um material pode e deve andar dentro de uma empresa. Nós, quando trabalhamos com logística, precisamos entender qual é o caminho que esse produto, esse material, caminha dentro do processo. E esse caminho tem variáveis também. Só que, para nós, precisamos desenhar qual é o caminho e as variáveis e as possibilidades que esse material pode andar dentro da minha empresa. E aí que vem o nome fluxo de materiais. Então, fluxo de materiais nada mais é do que o caminho de algum material dentro de um fluxo logístico. Então, vamos iniciar esse assunto. Vamos falar nessa aula exatamente o que é o fluxo de materiais e quais são os fluxos de materiais, aprender a identificar os sinais e também fazer o desenho dos fluxos. Então, existe vários tipos de fluxo. Existe o fluxo mais completo e o fluxo simples. A gente vai chamar isso de fluxograma. O que é o fluxograma, professor? Fluxograma nada mais é do que um desenho na qual nós identificamos o caminho que algum material vai andar dentro do processo logístico. Então, todo o processo logístico nós desenhamos e colocamos isso no papel para que todos possam saber qual é o caminho desse fluxo. E esse papel desenhado nós chamamos de fluxograma. Tá certo? E nós temos o fluxograma simples, né? O que é o fluxograma simples? É o processo mais simples de movimentação de materiais. Como assim? Nós temos o recebimento, guarda esse produto e a expedição. Ou seja, nós recebemos, guardamos no estoque e depois retiramos esse para a saída desse produto. Então, o fluxograma simples só tem 3 processos: entrada, armazenamento e saída. Ou podemos botar outro nome: recebimento, estoque e expedição. Tá bom? Então, recebimento, estoque e expedição. São os 3 fluxos mais simples. Vejamos o desenho aqui a seguir. Nós temos aqui as docas, né? Nós já falamos o que é doca em outras aulas, na própria sala de aula. Docas é o local onde a entrada dos caminhões ou qualquer outro material móvel para a entrada do armazém, né? São pequenos locais. Então, nós temos as docas e de descargas, onde se onde se faz a descarte e também saída, tá bom? Desses produtos. E aí, pelo esse fluxo, você percebe que nós temos somente isso: o recebimento, armazena esses produtos, depois sai esses produtos na mesma saída. Isso é um fluxo mais simples e mais fácil de entender no processo logístico: recebimento, fluxo e expedição. Ok? Mas o que eu quero falar para vocês é um fluxograma mais completo. Tá bom? O fluxograma completo, ele já tem vários processos, não somente entrada, armazenamento e saída. Como assim, professor?
o fluxograma completo, ele leva em consideração um fluxo mais complexo, ou seja, a movimentação mais complexa, que vai além de somente o recebimento, armazenamento e a saída. E é o mais comum dentro do processo logístico. Por quê? Por exemplo, eu dei um exemplo aqui. Num recebimento de um produto, você tem o recebimento do produto, é um processo. Nós temos a conferência desse produto, é um outro processo, né? Recebimento é o local que recebemos, já falamos isso em sala de aula. Os processos de recebimento, né? Documentação, a orientação de maneira certa de estar recebendo, tipo de recebimento. Nós temos a conferência, que é exatamente saber se o pedido está de forma adequada. Se sim, ele vai para o estoque, se não, já tem um outro processo, né? Já tem um outro processo. Então, perceba que já na conferência já abre outros processos de fluxo, né? Se está de acordo com o processo, ele já vai para o estoque. Só que se ele não estiver, ele tem que voltar novamente para o fornecedor. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo. Você comprou garrafas PET, né? Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante. No recebimento, você percebe que tem outros materiais que você não pediu. Então, ele não pode prosseguir o fluxo do mesmo produto que você solicitou. Então, tem que devolver esses produtos. Então, vai ter dois processos. Um processo para entrada para o estoque e outro processo para retornar novamente para o fornecedor. Tá bom? E aí nós temos outros processos, que continua o processo. Então, se o fornecedor vai continuar outro processo dele. Aí nós temos o estoque, vamos supor que está de acordo. Nós temos o estoque que vai entrar o produto e depois nós vamos ter armazenamento. Depois nós temos o pink. O que é o pink, professor? É a separação. Vamos retirar. Como é que vai ser essa separação? Também é um processo. Depois nós temos a conferência novamente. Que conferência? Saber se o pedido está de acordo com a separação, que está realmente as coisas estão lá, o que foi solicitado. Então, se sim, vai para a expedição. Se não, retorna novamente para o PINC. Então, presta atenção que cada processo ele vai levar um fluxo novamente. E por último, a expedição. Se levar em consideração o fluxo somente desse exemplo que eu dei para vocês, nós temos um fluxograma do recebimento até a expedição, mas vários processos envolvidos nesse fluxograma. Isso tem que ser escrito, tá bom? Então, como nós identificamos um fluxograma? Como se desenha um fluxograma? Se o fluxograma é um desenho, nós precisamos de sinais que indicam esses processos, indicam essas etapas de processo de material, ou seja, o fluxograma. Mas para isso eu preciso identificar o fluxograma. Como? Identificando sinais e movimentações. Então nós temos lá, sinais são símbolos que representam uma etapa e o que deve ser feito naquela etapa, que são símbolos, são imagens que têm alguma função. Tá certo? Então, nós temos que ter uma imagem para recebimento, nós temos que ter uma imagem para processamento, temos que ter uma imagem para um símbolo para o fim do processo e assim por diante. Então, cada símbolo vai indicar um processo, uma etapa, o que deve ser feito. E as setas, elas vão indicar a direção de cada processo, para onde vai, tá certo? Como assim, professor? Vamos dar um exemplo novamente que a gente deu lá no slide anterior. Nós temos o processo lá de recebimento e conferência. Então, a gente pode botar uma seta. Se, por exemplo, o processo for recebimento for a forma adequada, ele vai ter uma seta para receber e andar para o estoque. Se não, essa seta vai para fora. Ou seja, ele vai voltar novamente para o fornecedor. Então, os símbolos indicam a etapa e processo e as setas indicam o fluxo. Tá bom? Mas vamos para os nossos exemplos. Primeiro, vamos
falar sobre os principais símbolos. Existem outros símbolos, mas eu quero falar para vocês somente desses símbolos do processo, tá bom? Existem vários símbolos. Queremos lembrar para vocês, tá bom? Esses 4 são os principais símbolos de um fluxograma. E eu quero me limitar somente nesses 4 símbolos por enquanto, tá bom? Professor, esses símbolos são padrões? Teoricamente, sim. Lógico que cada empresa ela tem a liberdade de poder modificar os símbolos, unificar os símbolos internamente. Mas existe uma ideia universal que esses símbolos eles vão permanecer para que possamos entender outros processos, tá bom? Então nós temos esse símbolo primeiro aí, que é essa bolinha mais alongada, né? Que indica o início ou o fim do processo. Então, quando se inicia um processo de qualquer natureza, nós iniciamos com esse símbolo. E também como finaliza, a gente coloca isso. Eu volto novamente, por exemplo, lá no slide anterior, né? Nós temos o recebimento do processo, do produto. Então, é o início do processo. Nós temos a saída e a entrega para o cliente do pedido. Indica o fim do processo. Então, esse fica nas extremidades do fluxograma, tá ok? Esse retângulo indica cada atividade que precisa ser executada. São os processos que sempre precisam ser feitos. Professor, não entendi. Vou dar um exemplo bem claro. Eu vou cozinhar, né? Fazer um fluxograma de como fazer um arroz, né? Eu posso fazer isso? Posso. Então, indico nisso. Fazer o arroz. Qual o segundo passo, processo? Lavar o arroz. Retângulozinho, é um processo. Terceiro processo. Cozinhar o arroz, botar o arroz junto com a água. Outro processo, ligar o fogo, né? E assim por diante. Aí se eu for dizer assim, ó, o arroz queimou, o arroz cozinhou, então já é sim ou não, então vai ter outros processos. Mas na verdade, esse retângulo ele indica um processo, uma etapa do fluxo, tá bom? Esse outro sinal indica a tomada de decisão, o terceiro sinal. Como assim? Quando tem esse sinal, ele vai vir mais setas dentro dele. Por exemplo, o retângulo só sai uma seta. Vem uma seta para ele e sai somente uma seta. Já o terceiro ponto aí, o terceiro símbolo, pode sair 2 ou 3. Por quê? São situações condicionais. Como assim, professor? Por exemplo, se alguma coisa deu certo, ele sai de um. Se não, ele sai para o outro. Então, o negativo, o positivo ou as possibilidades de caminhos que possam ter, né? Indico essa tomada de decisão, ou seja, nesse ponto vai ter que tomar uma decisão e baseado nessa decisão, cada uma linha diferente, indica-se uma linha diferente. E por último, nós temos essa linha de indicação, né? Essa linha de indicação nada mais é do que a linha que vai indicar o fluxo de cada processo. Então vamos por um exemplo para vocês entenderem, tá bom? Então vamos ver um recebimento do material. Olha só, lá o início do processo, que é o recebimento do material, tá bom? O símbolo lá que está direitinho. Depois ele vai conferir o processo quantitativamente, que naturalmente é quantidade, e qualitativamente, se está com qualidade. É um processo. E aí vem uma seta. Que é essa seta? Essa seta aí vai para um processo de decisão. Qual é o processo de decisão? Tudo está certo? Se sim, ele vai continuar o processo. Mas se não, ele vai retornar novamente para o fornecedor. Olha só. Perceba que nesse processo aqui de tudo correto, nasce 2 linhas, né? De sim ou não, porque foi uma tomada de decisão.
Sendo uma tomada de decisão, eu preciso colocar esse símbolo. Mas se sim, está tudo ok, registrar a ficha de controle de materiais. E, por fim, do processo, levar para o almoxarifado, né, armazenamento e almoxarifado do processo. Você perceba que nós temos um ciclo de materiais e processos. E eu olhando isso aqui, eu consigo identificar o processo inteiro através de um fluxo que nós chamamos de fluxograma. Vamos ver um outro exemplo. Olá, nós temos o início de um fluxograma também de uma mercadoria, início. Aí nós temos lá recebimento da mercadoria. Receber uma mercadoria é um processo. Não é um processo de decisão, é uma ação. Depois, conferir a nota fiscal. Conferir uma nota fiscal ali gera um processo de decisão. As mercadorias foram conformes? Sim ou não? Se sim, eles vão para o fim, ou seja, eles vão para armazenamento. Se não, ele vai devolver para o fornecedor. Existem algumas outras tecnologias que ajudam no processo e apoio do fluxo e também do layout da armazenagem. Nós temos o WMS. Né? O que é isso? Então, o WMS nada mais é do que um sistema integrado para conhecer todo o fluxo de armazenagem, né? Desde a entrada e a saída. Então, todo um bom armazém precisa de um sistema para saber a movimentação e armazenagem, toda a operação de armazenamento, tá certo? Dentro de uma mercadoria em um armazém ou centro de distribuição. Outro, nós temos o código de barras. Geralmente isso está tudo integralizado, tá certo? O código de barra é uma maneira, é uma ferramenta que nós já olhamos muitas vezes. Por exemplo, no supermercado nós olhamos isso, que não serve somente para dizer qual é o preço, mas várias informações que vão ajudar a dizer aonde, como, que estado, nome, movimentação que esse produto está acontecendo. Então, toda vez que ele se movimenta de qualquer outro layout, de qualquer outro fluxo, nós usamos o código de barra. E o último, nós temos o Rift. O que é isso? Nada mais é do que uma tecnologia de identificação por frequência, à distância, né? Radiofrequência, né? É uma tecnologia que nós utilizamos por onda de rádios para identificar e rastrear esses objetos dentro de um armazém. Então, eu consigo rastrear esses objetos, esses lotes. O Rift é muito utilizado e muito importante para saber exatamente de cada produto. Então, dessa maneira, por exemplo, eu consigo rastrear em tempo real onde está cada produto, sem precisar de alguém estar tendo esse leitor. Isso aumenta a eficiência e a segurança, né? Ajuda a prevenir, por exemplo, perdas, inclusive furtos, né? Dentro de um processo de armazenagem e movimentação. E aí, galera, nós temos algumas ferramentas administrativo logístico que nós utilizamos, que é o Land e o VSM, que nada mais é do que um modelo e uma ferramenta de melhoria contínua para melhorar esse fluxo. Ou seja, ele nos ajudam a entender esse processo para vocês gastarem menos tempo de movimentação e melhorar a segurança, melhorar o desempenho e desperdícios, com menos movimentos em si. Então, há um estudo para isso. Não quer dizer que você tem menos movimentos é mais seguro. Às vezes, se diminuir os movimentos, ou as etapas, ou os processos, você vai ter um problema. Mas ter esse processo mais enxuto ajuda na distribuição e na ideia do processo logístico. Então, baseado nisso, eu quero dar alguns exemplos para vocês, para a gente finalizar essa contexto de áudio sobre layout e fluxograma, que cada processo e cada tipo de comércio, empresa, tem um layout diferente. Por exemplo, o layout de supermercado, né? Eles são área de recebimento, estoque e resguardo de reposição. Perceba que são layouts diferentes, são as prioridades. Já o layout de e-commerce, ou seja, o comércio virtual, nós temos a prioridade em armazém automatizados com pick ou eficiente, ou seja, recebimento e separação, né? Que é o mais importante.
Já, por exemplo, no hospital ou numa farmácia, o estoque é controlado pelo foco de validade e precisão. Já pensou você armazenar um medicamento fora da validade ou um medicamento errado e indicar? Já pensou? É complicado. E um layout de uma indústria, por exemplo, né? Já aí, nesse caso, o layout ele vai ter a prioridade na integração de linha de produção, uma atrás da outra. Então, nós finalizamos esse assunto sobre layout e fluxograma e vou colocar um exercício para vocês aqui e até a próxima.